estou com o Zé Antônio aqui exatamente para a gente bater papo aqui na coluna Ponto de Vista. E o assunto da coluna Ponto de Vista não pode ser outro que não o julgamento aí do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que Zé Antônio nem pisou no plenário da corte lá no STF. Uma outra coisa que chamou a atenção foi que os advogados foram muito incidentes, tanto em relação ao Paulo Gonet como também ao Alexandre de Moraes, contestando as argumentações, inclusive com provas que não foram colocadas nos autos do processo, que foram apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e que um dos advogados disse que nem constava no processo. Isso, por si só, segundo o analista da Globo News, seria motivo para o anulamento do julgamento do presidente Jair Messias Bolsonaro. É a coluna Ponto de Vista, que acontece toda sexta-feira aqui na tribuna da Serra Grande. Zé Antônio está comigo aqui. Zé Antônio, muito boa tarde. Como é que você está vendo essa semana aí desse julgamento, com todos esses fatos que eu acabei de relatar aqui na tribuna da Serra Grande? Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvinte da Serra Grande FM. É o assunto do momento, é o prato da semana, não é nem do dia, tá certo? E vai ser o prato da semana que vem também, tá certo? Que só vai ser na outra sexta-feira, né? A Procuradoria já pediu agora há pouco, né? A condenação de todos. Quem pediu? Não, a condenação foi mandado. Agora há pouco, ó, foi agora às 10 e 10 e Quem foi que pediu? 11 horas e 12 minutos. Quem foi que pediu? A PGR pede a condenação de mais 7 Mas todo mundo anos. já sabe isso aí. Sim, mas isso aí não é tinha o sido que divulgado ainda, né? O que a PGR faz, tá certo? É bem uma coisa do tempo do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, tudo combinado. Na realidade, o Paulo Gonet, tá certo? É uma marionete do cabeça pelada lá, como é do Moraes. Do Alexandre de Moraes. Ele faz o que ele manda. E isso aí, o Taliaferro falou de forma muito clara no depoimento que ele prestou no Senado Federal durante essa semana, que o que ele queria, ele manda a instrução para o Paulo Gonet e ele se vira para denunciar. É como o Lindbergh Farias, tá certo? É o boneco de ventríloco do Alexandre de Moraes. Toda vez que ele quer que entre com alguma coisa, ele pede para o Lindbergh Farias entrar. Dessa vez, porque já estava manjado demais, está o Rui Falcão, né? O Rui Falcão entrou contra o governador de São Paulo. Aquilo ali, tá certo, não está havendo julgamento, aquilo é uma inquisição. Mas eu não quero entrar logo nesse assunto, eu vou saltar, porque eu quero ir para as árvores que destruíram lá na Praça da Igreja do Croatá. Era um assunto que já estava colocado aqui também mas como eu não sabia, tá certo, eu prefiro me antecipar. É porque é o seguinte, o prefeito Nilson Oliveira anunciou hoje pela manhã nas redes sociais, daqui a pouquinho às 12h30, ele vai estar na Rádio Vox FM, exatamente se pronunciando para a população de Croatá. Hoje é o primeiro dia da festa da padroeira, Nossa Senhora das Dores, lá em Croatá, e a população de Croatá muito revoltada em relação à questão das árvores que foram derrubadas no município de Croatá. Você sempre teve uma visão diferenciada em relação a isso aí, inclusive um secretário aí para trás mente aí foi inclusive demitido por conta de derrubar uma árvore. Como é que você vê isso aí, Zé Antônio? É assim, um ano aí, se eu não estou enganado, foi aí pelo ano de 98, foi 98, 97, 98, o Abdias de Pinho, que foi meu vice-prefeito na minha primeira gestão, me disse que as árvores da Praça da Igreja estavam ficando feias, estavam amarelando, caindo na folha. Aí eu fui olhar. Quando eu cheguei lá, eu conversei com o Lindor de Pinho, que morava em frente. Aí o Lindor dizia, então o lajeiro aqui é bem rasinho. Irmão do seu Abdias, né? Irmão do Abdias de Pinho. Diz, quando foi para fazer esse calçamento aqui, tinha um lugar aqui que a pedra era em cima do chão, foi preciso quebrar. Aí eu mandei fazer um furo, fazer uma sondagem lá nas árvores que tinha na Praça da Igreja. A praça era até mais larga um pouco, a rua era mais estreita ali em frente à casa do Lindor, do lado norte da Igreja da Matriz de Croatá. E aí eu vi que a raiz era bem rasinha, que a pedra era bem rasinha. E as árvores estavam sem sustentação. Aí surgiu a ideia, que mais dia menos dia ia surgir, mas surgiu nesse momento a ideia de fazer a praça para salvar as árvores. Escuta isso, Ronilson Francisco de Oliveira, e dá uma justificativa. A ideia de fazer a praça surgiu para salvar aquelas árvores, que eram árvores centenárias que precisavam viver. Aí eu estreitei mais a praça, subi o mais que pude. Quem for mais antigo, que estiver me ouvindo, vai lembrar que aquela igreja, do lado dos fundos dela, você, Ciro, deve lembrar, porque gostava do bar do Zé Ribeiro. Sim. A calçada da igreja do lado do nascente, do lado que ficava de frente para o Zé Ribeiro, era alta o suficiente para se vir de assento. A turma gostava de sentar lá. Pois quando eu fiz a praça, essa calçada se escondeu, ficou uns 30 centímetros abaixo da praça.
porque eu queria colocar terra no tronco da árvore para salvar as árvores. Escuta aí, Ronilson Francisco de Oliveira, você que adora cortar árvore, que não tem a menor sensibilidade. Escute isso. Aí, por conta da necessidade de salvar aquelas 3 árvores, eu subi o suficiente à praça e ainda por cima fiz uma jardineira em cima da praça, circulando a árvore, para botar mais 50 centímetros de terra para salvar as árvores. Aí, um desgraçado, tá certo? Um desumano, um insensível, um insensato, um irresponsável. Isso é crime. Pode chamar de criminoso também. Vai lá e mete uma motosserra e corta a árvore. E depois de gozação, de sacanagem, para tirar um sarro de quem não gosta de ver uma atrocidade dessa natureza, botou um jarrinho pequenininho com uma plantinha bem pequenininha em cima do tronco majestoso que virou nada por causa da ação de uma motosserra. Alguém fez postagem, o Chiquinho Macedo e o Silvério, e eu acho que o Ed Carlos também, e eu fiz um desabafo. Eu ia falando, quando chegou no fim, a indignação tomou conta de mim, e eu chamei quem fez uma coisa daquela, de desgraçado, de miserável, sei lá o que eu disse, e no fim disse que era uma peste. Porque vá ser insensível assim no raio que o parto. E eu me sinto com razão de sobra para xingar quem faz uma sacanagem dessa, porque eu tive a sensibilidade de fazer a praça, de aumentar o nível do terreno para salvar as árvores, para alguns anos depois ver um insensato fazer uma atrocidade dessa, cortar a árvore sem necessidade nenhuma. E ainda vai lá um casal, eu não sei se era secretário, dizer que está revitalizando a praça. Quem estiver me ouvindo, anote aí, pelo amor de Deus, que lá no Croatá, derrubar árvore é sinônimo de revitalizar. Quando você vê alguém falando lá no Croatá em revitalizar, se lembre que vão cortar a árvore. É isso, nada mais a dizer. O desabafo não poderia ser mais completo, né, do que esse aí. São 12 horas mais 28 minutos. Antônio, eu recebi... Ah, mas eu me lembrei de uma coisa. Deixa eu só completar aqui. Mas eu vou completar logo. Que eu acho que é interessante para... Não, eu vou completar logo, porque depois, hoje eu soube que além das 3 árvores antigas, cortaram também aqueles flamboyantes que eu plantei quando fiz a praça. Ainda tem essa. Eu vi o vídeo. Eu não sabia que tinham cortado o flamboyant, eu soube hoje. Tem um vídeo. Por isso é que eu nem me lembrava. Cortaram os pés de flamboyant também. Eles se justificaram logo após de fazer essa ação criminosa, como você mesmo citou, que cortar uma árvore é uma coisa realmente inadmissível. Dentro da questão, Zé Antônio, que as pessoas eram acostumadas com esse cuidado que você tinha quando era prefeito de Croatá. Eu recebi várias mensagens aqui, inclusive, de pessoas que geralmente é assim, quando eu recebo mensagem em relação ao prefeito de Croatá, pelo amor de Deus, não diga meu nome. É impressionante o medo que as pessoas de Croatá sentem em relação ao prefeito. Não consigo entender porquê, até consigo, mas não vou tocar aqui no assunto. Mas as pessoas têm essa consciência, têm essa educação ambiental da época que você foi gestor do município de Croatá e ficaram todas revoltadas, mandando mensagens, inclusive fotos e vídeos em relação às árvores lá da praça da igreja. Saber que as pessoas têm esse reconhecimento, têm essa educação ambiental, Zé Antônio, de alguma forma lhe tranquiliza em relação a isso? Eu não digo que me tranquiliza, porque eu lembro aqui de um fato. Um dia foram cortar aquele tamboril, timbaúba enorme que tem ali na entrada da várzea. Sim. Aí ainda começaram com o machado, o dono da árvore lá, ainda botou um camarada, ele deu algumas machadadas. O povo da vila se encostou e não deixou. Para mim, consciência é isso aí. Quando você tem consciência e não faz nada, quando não é uma consciência operativa, tá certo? Eu me lembro aqui do apóstolo Paulo, que ele considerava a maior virtude, o maior sentimento do homem era a caridade. E eu tinha uma teima com o apóstolo nas minhas reflexões, porque na minha cabeça era o amor. Eu não sabia o que era caridade. Aí um dia eu descobri que caridade é o amor operando. Você pode até ter amor sem caridade, mas caridade sem amor não existe. A caridade é o amor se manifestando, pois o ato que fizeram na várzea foi um ato de caridade. O amor pela árvore fez as pessoas agirem, irem para lá e impedir, tá certo? Portanto, você, por exemplo, ter consciência de alguma coisa não quer dizer nada, não. A consciência em si pode ser uma coisa inócua, como o amor também. Alguém pode gostar de alguém pode ser apaixonado por alguém e nunca dizer, passar 40 anos com esse amor guardado dentro do peito. Esse amor serviu para quê? Para fazer o mal. Nem o bem ele não fez.
Tá certo? Agora, o amor, quando se manifesta, aí sim, ele muda as coisas, ele é caridade. Precisa esse amor se manifestar. E por que eu estou falando isso aqui? Eu me lembrei que um dia eu resolvi, como prefeito de Croatá, fazer o Flamboyant Park, lá na Princesa Isabel, para salvar um pé de flamboyant. Fazendo um parquezinho para as crianças brincarem, tinha uma árvore, era uma maneira de salvar a árvore. Aí um dia, alguém aí da prefeitura, em algum tempo aí, foi lá e meteu um trator e derrubou a árvore. Mas depois disso, quando o Tomazinho voltou para a prefeitura, nós transplantamos, pela competência do Antônio Dedé, um flamboyant novo para botar lá no lugar. Ninguém acreditava que fosse vingar, né? Pois é. Nós transplantamos um adulto, um flamboyant adulto. Sim. Aí tinha ali na Manuel Braga uma mangubeira muito bonita. E eu descobri o dono do terreno onde tinha a mangubeira. Eu disse, rapaz, mais dia menos dia eu vou inventar de fazer uma casa aqui e derrubar essa mangubeira. Passei 3 anos pelejando, descobri o cara em São Paulo. Aí o finado Abidia de Pinho fez um negócio com ele, a gente pagou. E eu aproveitei, comprei umas casinhas que tinha ao redor e fiz um parquezinho para as crianças brincarem, para salvar uma mangubeira do futuro Ronilson Francisco de Oliveira, que gosta de derrubar a árvore, que é insensível, insensato e não tem a devida responsabilidade ambiental. E ele tem uma secretaria de meio ambiente, e eu, quando fui prefeito, não tinha. O meio ambiente, o respeito pela natureza, era uma consciência do prefeito. Não era uma secretaria para botar um papagaio de presépio qualquer lá, uma vaca de presépio, para dizer alguma besteira do tipo que eu escutei desses dias para justificar o corte de uma árvore. Pois bem, durante as vezes em que o município de Croatá dependeu de mim, a árvore era uma coisa sagrada, porque uma árvore é uma vida. É preciso o prefeito de Croatá descobrir que a árvore é um ser vivo. Está lá na biologia, é um ser vivo inanimado. É a diferença que tem para os animados que caminham, que andam, que se locomovem. Mas é um ser vivo. A árvore é um ser vivo. Quando você corta uma árvore, você está assassinando, você está matando, você está destruindo, você está sendo insensato, você está sendo irresponsável. 12 horas e 33 minutos, só lembrando aqui que antes de eu fazer o comentário com o Zé Antônio, eu disse que as pessoas tinham medo, sempre mandavam mensagem para mim, medo de se pronunciar em relação à administração do prefeito Ronilson. Talvez por isso, José Antônio, que as pessoas não tenham feito essa mesma ação que foi feita na Várzea, por ocasião de quando tentaram derrubar aquela árvore lá próximo ao quebra-mola lá na entrada da Várzea. Podemos tocar o barco? Vamos para frente. Vamos para frente então. Vamos lá, foi tema transversal. Transversal não, foi principal. Aqui foi o principal. Zé Antônio, a PGR pediu a condenação dos 7 réus do julgamento da trama golpista, do núcleo 1, como é conhecido. O Bolsonaro não pisou lá, o advogado disse que ele não tinha condições psicológicas de estar acompanhando o julgamento in loco. O único que foi o cearense, né, o general da reserva. Ele sim esteve presente lá por ocasião do julgamento. A gente já sabe o que, é que vai acontecer, mas uma coisa que a gente observou, Zé Antônio, é que os advogados foram muito duros em relação ao ministro Alexandre de Moraes, ao procurador Paulo Gonet, inclusive citando uma prova, dos advogados, citou uma prova que é citada, mas não existe no relatório da Polícia Federal. Disse também que o escopo de 83 gigabytes, se eu não me engano, foi 73 terabytes. Terabyte é um número tão grande que ninguém escreve. Que não seria possível avaliar, a defesa avaliar... 15 dias de prazo para examinar. E aí, José? Mas é assim, tem pouca coisa para dizer sobre isso. Para começo de história, não é julgamento. Aquilo ali é um teatro. O advogado chamou de inquisição. Eu já chamei várias vezes, antes do advogado chamar. Aquilo ali, na realidade, é uma vingança. Dia 7 de setembro de 2021, o Jair Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de canalha. E ele está pagando. E eu, no dia, disse nesse mesmo microfone aqui que ele ia pagar caro. E ele está pagando. Aquilo não é julgamento. É pior do que a Inquisição. O Tomás de Torquemadas deve estar dando muita risada onde ele está, que era o inquisidor-chefe da Espanha no século XVI. Ele deve estar dando muita risada, tá certo? Rapaz, eu sou um aprendiz. Eu não conheci o Alexandre de Moraes. Porque aquilo ali sim é Inquisição. Teve uma inquirição de uma testemunha do general Heleno, que o Alexandre de Moraes fez mais de 300 perguntas. E a Procuradoria fez 50 e poucas.
E as perguntas que o Moraes fez, boa parte foi fora do processo. Foi pergunta investigando a vida da testemunha para intimidar a testemunha. Isso aí sim é coação no curso do processo. Os crimes dos quais ele acusa os outros é os que ele comete. Ele fala que está salvando a democracia, ele está destruindo a democracia. Vamos lá. O Bolsonaro fez um bocado de besteira, fez sim. Mas essa história de golpe de Estado é pura narrativa. O Bolsonaro justifica que teve pensando, analisando a possibilidade de fazer alguma coisa. Por que você acha que ele não foi, José? Eu vou já discorrer sobre isso. Ele fala que chegou a pensar na possibilidade de fazer alguma coisa porque se sentiu injustiçado. Tinha coisa, ele tinha imagem que ele tinha produzido para a campanha dele que ele não pôde exibir. E tinha defeito do presidente Lula que ele não podia falar porque o Alexandre de Moraes não deixava. E aí, quando passou a eleição, ele foi fazer uma reclamação no Tribunal Superior Eleitoral. Quando entra um processo no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente não tem nada a ver com o processo, a não ser determinar que faça a distribuição. E isso aí ele nem determina porque já é da burocracia. Mas como era um pedido do PL do Bolsonaro, foi para a mão dele. Qual era o dever dele? Como é que diz a regra? Vai para a distribuição por sorteio e escolhe um relator que vai cuidar do processo. Ele não fez isso, não seguiu o rito. Ele determinou por um despacho que estava havendo litigância de má-fé e ele não podia fazer isso, não era atribuição dele, era atribuição do relator escolhido. Ele não deixou ir para a mão de relator nenhum. Isso é coisa de ditador, isso é coisa de inquisidor. Aí ele determinou, tá certo? Na decisão dele, ele disse, ele afirmou que estava havendo litigância de má-fé. E eu acho que porque o número do PL é 22, ele aplicou uma multa de 22 milhões. Aí o Bolsonaro ia apelar para quem? Ele ficou encurralado. Aí ele pensou na possibilidade de, dentro da Constituição, como ele sempre falou, encontrar um remédio. E na Constituição prevê, em estado de sítio, alguma coisa aí, que depende de ouvir o Conselho da República e depende do Congresso Nacional. Portanto, que diabo de golpe de Estado era esse que ele ia dar? Que ele ia precisar ouvir o Conselho da República e ter autorização do Congresso Nacional? Alguém diz, não, porque para esse tipo de situação não é previsto isso. Pois se não é previsto esse tipo de situação, o Conselho da República não ia aprovar e nem o Congresso Nacional. Não existe na República Brasileira decisão mais colegiada do que a que o Bolsonaro queria tomar, que chama Estado de Defesa, é isso? É. Pronto. Não existe, porque tem que ouvir o Conselho da República e tem que ouvir o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem 513 deputados e 81 senadores. É uma coisa que só é feita se for autorizada. Que diabo de golpe de Estado ia ser esse? Aí, como ele viu as dificuldades e tal, conversou com os chefes militares e tudo, resolveu deixar para lá e tem um depoimento desse Mauro Cid. O depoimento do Mauro Cid, quando é a favor do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes não leva em conta. Quando é contra, ele leva. Tem um depoimento do Mauro Cid que ele diz, pronto, não se fala mais nisso. E ele disse, inclusive, que no dia seguinte o Alexandre Ramagem chegou lá, emboliu no assunto e o presidente Bolsonaro cortou. Disse, assunto encerrado, não se fala mais nisso. Pronto. Aí qual foi a tentativa de golpe de Estado desse cara? Ele pediu para os caminhoneiros desocuparem as estradas. Mas na frente, os caminhoneiros estavam fazendo uma greve e ali... Pós-eleição, né? Eu estou falando, tudo isso é depois da eleição. Sim. Todo o assunto que eu estou falando aqui é depois da eleição. Nada aqui antes da eleição. Ele mandou os caminhoneiros desocupar as estradas, já estavam no terceiro dia de ocupação, de paralisação das estradas. Ele pediu para desobstruir as estradas. E era quem ia resolver o problema dele. Se ele tivesse deixado, ia virar um caos, tá certo? E iam precisar dele para resolver o problema. Mas ele, eu diria até que ele foi idiota. Ele devia ter deixado para lá. Alguém viesse pedir, rapaz, peça os caminhoneiros, não vai pedir o Alexandre de Moraes. Mas ele foi lá e pediu os caminhoneiros para desocupar as estradas. Mas na frente, o Zé Múcio, que foi escolhido pelo presidente Lula para ser o ministro da Defesa, estava com dificuldade de ser recebido pelos comandantes militares.
foi pedir ao Bolsonaro, o Bolsonaro ligou para todos os três e pediu para receber o Zé Múcio. Aí depois o Zé Múcio falou com o Bolsonaro, pedindo para o Bolsonaro exonerar os comandantes militares dele e botar o do Lula. Isso antes da posse do presidente Lula, eu não sei qual foi o dia. Se você puder ver aí, ajuda. Mas antes da posse do presidente Lula, o Bolsonaro atendeu o pedido do Múcio e exonerou, ou seja, demitiu, tirou do comando do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, os comandantes escolhidos por ele e botou os comandantes escolhidos pelo Lula. Como o diabo é que alguém pode falar que esse cara está dando golpe de Estado? Isso é uma insensatez, isso é muita falta de raciocínio. Ou então um interesse muito grande em esconder a verdade. Não houve coisa nenhuma de tentativa de golpe. E depois a maluquice dos doidinhos de 8 de janeiro, ninguém pode chamar aquilo de tentativa de golpe. Foi uma balbúrdia, uma insensatez, uma falta de controle. 28 de dezembro. 28 de dezembro, pois é. 3 dias antes de terminar o mandato dele, Antes de viajar, né? antes de viajar para os Estados Unidos, ele deixou nomeados os comandantes militares do Lula. Aí, uma coisa que aconteceu no dia 8 de janeiro. O Lula já era presidente há 8 dias. Por que foi que as autoridades que o presidente Lula botou, o comandante do Exército, que é lá quem diabo for, não mandou tirar aquele povo de lá? E por que foi que o Flávio Dino, no dia 8 de janeiro, com a Força Nacional guardada dentro do Ministério da Justiça, não mandou agir para evitar aquele quebra-quebra? Aí vamos botar a culpa no Bolsonaro. Isso é uma coisa que não tem nem adjetivo para se qualificar. Não houve tentativa de golpe de Estado, coisíssima nenhuma. Esse julgamento não é sério, tá certo? Além dele ser inquisitorial, ele não é sério, ele não está lidando com a verdade. É, na realidade, a aplicação de uma vingança insana do Alexandre de Moraes em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro fez por onde, mas o Alexandre de Moraes tinha o dever, como magistrado da mais alta corte de justiça do país, de aplicar a lei e não de aplicar vingança. A justiça não tem direito de se vingar de ninguém. Ela tem obrigação de punir quem erra, mas dentro da lei. E aqui no Brasil, quem mais desrespeita a lei, quem mais fere a Constituição é exatamente o Supremo Tribunal Federal. 12 horas mais 43 minutos, a Daiana Patrícia, é lá do Carnaval, Zé Antônio, ela está perguntando aqui, o Nicolas falou, o deputado Nicolas falou que o Lula não conseguiria andar na rua. Alguma autoridade do Brasil consegue andar na rua sozinho? Me refiro aqui exatamente a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, a congressistas e também aos senadores. Os senadores também são congressistas, viu, Patrícia? Só aqui a título de informação. Não, são congressistas, não, ela tem razão, eles são um bando de veste-calça, não tem gente com coragem no Senado Federal, porque se tivesse, o Supremo Tribunal Federal não era a esculhambação que é. José, e as pessoas, essas autoridades que eu citei aqui, conseguiriam andar na rua? Então, o Flávio Dino, na segunda-feira dessa semana, que eu já sei... Foi no morro no morro ele foi, porque tem amizade com os bandidos. Mas dentro do avião ele não tem amizade com as pessoas de bem. Ele foi entrar no avião, a mulher xingou ele. Aí, quando a pobrezinha desceu, já estava a Polícia Federal lá, que o Flávio Dino anda com celular, e aquilo é coisa muito ruim, tá certo? Ele ainda é pior do que o Alexandre de Moraes. Aí, o Flávio Dino já tinha se comunicado com a Polícia Federal, na hora que ela desceu, a Polícia Federal levou ela e o resultado eu não sei. Como é que é o nome do buraco lá? Da Vossoroca, né? É a Vossoroca do Biticupum, tá certo? É o grande feito dele no Maranhão, a Vossoroca do Buriticupum. Xandão, conseguiria andar na rua? Mas nem que, se eu tivesse na rua, tá certo? No mínimo ele ia ser ovacionado. Eu tinha prazer de rebolar um ovo naquela careca. Luiz Inácio Lula da Silva andaria na rua? Rapaz, tem lugar que sim, tem lugar que não. Bora lá, se for ele para andar numa rua no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Tocantins, tá certo? No interior de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, no norte e no oeste do Rio Grande do Sul, ele ia ter muita dificuldade. Se lembra que no tempo que ele inventou o negócio de uma caravana andando de ônibus, sim, teve um bocado de pedra na caravana dele, se lembra? Ela também pergunta sobre... E o Bolsonaro, conseguiria andar na rua? O Bolsonaro consegue andar em boa parte do país, inclusive aqui no Nordeste. Ele, ultimamente, quando o Alexandre de Moraes prendeu ele, não foi por outro motivo, não. É porque o Lula pediu para prender, porque ele estava fazendo um movimento danado no Nordeste. Porque aqui no Brasil, quem governa o país é o presidente Lula junto com o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá então, 12 horas mais 46 minutos. Vamos falar agora do estado do Ceará, Zé Antônio, porque
Os membros do próprio PDT estão apostando que o impasse sobre a permanência de Ciro Gomes no partido só vai se resolver em 2026. Não se sabe ainda se ele vai migrar para o PSDB ou se vai para o UP, né, o União Progressista aí, que é o nome? UP, que é o nome, a sigla que está se formando aí. Mas da B, né? UPB, né? É só o UP mesmo, é só União Progressista. União Progressista, mas tem outra letrinha, tem um B. É só o UP. É só o P. Mas tem uma letrinha miudinha no cantinho. Não tem não. É só o P. A pergunta que se faz, Antônio, no meio dessa confusão todinha aí, a turma está aguardando que ele vá migrar para onde, para suas origens lá na época do Tasso Gereissati, afinal de contas é o Tasso que é o grande mentor dele, mas a grande força política está no Centrão. Já se falou essa semana que ele pode inclusive ser candidato a vice numa chapa com Tarcísio de Freitas, a presidência da República, ou que ele vai apoiar o Tarcísio de Freitas como candidato a presidente da República e vai ser candidato ao governo do estado do Ceará. Dá para fazer alguma previsão? Tem gente no PDT que acha que a melhor solução para o Ciro Gomes seria candidatura a governador, candidato a governador do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um histórico de eleger gente assim de fora. E tem um exemplo recente do Tarcísio de Freitas, que não sabia nem direito o endereço do lugar que ia votar, tá certo? Não sabia de nada. É só o P mesmo, viu? É a União Progressista formada pelos partidos União Brasil e os progressistas. Mas eu já vi aqui que tem um Bzinho que eles botam. No símbolo tem um B pequenininho. Na federação não tem. Bom, aí eu ainda ontem conversei com o deputado André Figueiredo e ele é um dos que imagina que seria um bom cenário para o Ciro, candidato a governador do Rio de Janeiro, porque lá está meio ruim, né? Do Rio de Janeiro, sim. Não tem nada demais. Um tempo ele foi cotado para ser candidato. Sim, Naquele tempo foi um candidato que era um cearense que foi eleito lá. O Ciro não quis, um cearense foi candidato, foi eleito. Você lembra dele, não? Para mim que era Marcelo de alguma coisa. Era um camarada cearense que foi eleito governador. Nós temos aí o exemplo do Tarcísio de Freitas, que é carioca e foi eleito governador de São Paulo. A maior unidade da federação em termos de riqueza, né? O estado mais rico do país. E também o estado mais populoso do país, o estado que mais tem eleitor. O segundo e o terceiro orçamento são de São Paulo, né? Tem dois orçamentos, o segundo e o terceiro estão lá dentro, né? Exatamente. O segundo maior orçamento do Brasil é o orçamento do estado e o terceiro maior da capital, de São Paulo. Maior do que o orçamento do estado de Minas Gerais e do estado do Rio de Janeiro também. Aí, eu não consigo enviar para você não, Zé, mas se você puder vir só um pouquinho aqui, não tem o Bzinho não, ó. Tá aqui, não, é porque eu vi ontem, eu pesquisei a respeito disso, onde escreve União Progressista, eles botam um Bzinho. Eu não sei por que é. Não sei. Ele bota um B, bem aí pertinho dessa seta mesmo. Eu até achei que tinha alguma coisa a ver com Paraíba, não consegui entender, mas ele bota o... Aqui na sigla oficial não tem não, só tem o P, ó. O P, União, o P, aqui ó, só o P. Eu vejo, mas aqui acolá eu vejo ele escrito num canto com B. PB. Bom, é um partidão, né? Partidão de primeiro era o Partido Comunista Brasileiro, que a galera chamava de partidão. Zé Antônio, aqui no estado do Ceará, começou aí a se falar a questão do Camilo Santana vir ser candidato aqui para encarar o Ciro Gomes. Essa semana eu conversei com o doutor Roberto Pires, que é colunista lá da Assembleia Legislativa do estado do Ceará, e ele disse que isso lá nos bastidores da Assembleia não se cogita, que o Camilo não viria topar o Ciro Gomes para ser candidato. Segundo as informações, algumas pessoas que são analistas de política dizem que porque seria um retrocesso na carreira do Camilo Santana. Mas o Eunício de Oliveira se posicionou ontem na live Ponto do Poder do jornal Diário do Nordeste e disse que Ciro mais uma vez será derrotado, como já é costume dele. Tem um ranço aí do Eunício Oliveira. O Eunício falou sobre a candidatura e disse que vai amargar mais uma das derrotas que tanto já teve na vida. Você vê da mesma forma que o deputado? Eu me lembrei de mim, em 1996, tá certo? Me fazer ser candidato era a mesma coisa de arrastar um bode para passar dentro d'água. A negada pelejar comigo, eu disse, rapaz, não tem jeito. Eu já tinha passado pela fundação do município, tinha feito um primeiro mandato muito bom, com a graça de Deus e com a ajuda do Ciro Gomes, que ele foi muito importante, ele governador e eu prefeito durante 2 anos.
ele me ajudou muito a ser um bom prefeito em Croatá. E eu tinha sofrido muito para recompor minha vida, para reorganizar minha vida, meus negócios, minhas atividades. E eu estava num momento muito bom da minha vida, com minhas coisas organizadas, ganhando dinheirinho suficiente para viver com dignidade e tudo. Não queria nem ouvir falar em ser candidato em 96. Aí quando foi um dia, o meu adversário principal, o Antônio Onofre, trouxe uns jornais, porque ele viu lá no jornal em Fortaleza que eu não podia ser candidato, que ia ser, era preso e não sei o que, o diabo 4. Aí ele trouxe 200 jornal para distribuir no Croatá. E o Valdemir tinha encontrado com ele, ex-vereador, que já faleceu, que Deus o tenha, lá na Maria das Frutas, na Hidrolândia, e ele deu um jornal ao Valdemir, tá certo? E mostrou lá o pacote de jornal que ia trazendo para distribuir. E na hora que o Valdemir entrou lá em casa com isso, o compadre Amadeu estava lá e tinha mais outros vereadores me pressionando para eu ser candidato. Na hora que o Valdemir me contou a história, me mostrou o jornal, o sangue ferveu, eu digo, eu sou candidato. E ganhei a eleição, tá certo? O Antônio Onofre podia estar livre disso. Se ele não tivesse conversado essa conversa, não tivesse trazido esse jornal, eu acho muito difícil que alguém tivesse me convencido a ser candidato. Mas que o Antônio Onofre me convenceu, tá certo? Ele arranjou o adversário. Eu já sabia que ele pensava em ser candidato, porque o Abdias tinha me alertado. Disse, rapaz, o Antônio Onofre é como o gato, ele dá a unhada, esconde a unha. O Domingo é um cara direto, sincero, mas o do Antônio não. Ele precisa distribuir aí umas camisas do Flamengo e tal. Ele tinha essa alma que é reza, ele está querendo ser candidato. Pois bem, aí era o negócio da força do tomate e tal, não sei o quê, eu sofri muito. Depois fui muito perseguido, mas ganhei a eleição. Aí o Eunício Oliveira está fazendo uma coisa que a gente chama ferindo os brios do Ciro Gomes. Foi o que fizeram comigo, feriram meus brios e eu fui candidato. Tá certo? Então, aí ele declaração do Eunício acaba ajudando o Ciro a tomar decisão. O Antônio Onofre, para ser candidato, teve que esperar 96, 2000, para ser eleito, aliás, 96, 2000, 2004, 2008, foi eleito em 2012. 5 eleições, 20 anos depois. Tá certo? 20 anos depois. Pois é, mas é coisa da vida. Mas é assim, o Ciro, quem colocou ele nessa roda foi o Tasso. O normal seria de ser candidato pelo PSDB. Mas há a tentação muito grande do União Progressista, né, do UP, tá certo? É um negócio bom. Tem até um carro da Volkswagen chamado UP, sim, não tem? É para riba, né? Aí, vamos para riba. Pois bem, aí ninguém sabe o que vai acontecer. Pode ser que o Ciro seja candidato. O André Figueiredo não acredita que ele seja candidato. Tá certo? Eu acho que o André está equivocado. Só penso, né? Às vezes a gente não pode confundir prognóstico com vontade. E eu disse logo a ele, rapaz, por acaso o Ciro Gomes for candidato, eu tenho uma simpatia muito grande para votar nele. Você foi com ele em Fortaleza? Ele já foi lá em Fortaleza ontem. Eu digo, o Ciro já me fez umas raivas. Mas antes de fazer as raivas, ele me tratou tão bem, e eu contei 3 casos a ele, na hora, que na hora de julgar as pessoas, eu aprendi a ser generoso, e uma parte do ensinamento para eu aprender a ser generoso, eu recebi do Cid Gomes e também da convivência política aqui nesse município de Guaraciaba do Norte. Aqui a gente tem que ser generoso, tolerante, você pode até ser exigente, uma coisa não exclui a outra. Você pode ser uma pessoa exigente, mas sendo tolerante, considerar que as pessoas erram, que as pessoas têm deficiências, que as pessoas têm limitações, tá certo? E aí, além de entrar a tolerância, entra também a generosidade. Você não consegue ser tolerante se não for generoso. Eu ia tocar nesse assunto Cid Gomes aqui, porque essa semana ele deu uma declaração, porque ele falou... Falar em toque, deixa eu lhe interromper, eu preciso lhe interromper. Falou em toque, eu me lembrei, o Croatá não tem mais banda de música. Foi uma das primeiras conquistas do Croatá, banda de música municipal, não tem mais. Hoje, era o negócio da alvorada, da festa de Nossa Senhora. Se Nossa Senhora tiver vindo para perto para ouvir a festa dela, eu fiquei com pena dela. Tá certo? Eu tenho certeza que ela botou um negócio nos ouvidos, que a negada bota na Fórmula 1, chamado protetor auricular. Tá certo? Que eu usava quando eu trabalhava na Petrobras para aguentar zoada de torre de destilação, de retorta e de compressor. Tá certo? Que ou você bota ou fica doido. Foi bem, eu fiquei com pena de Nossa Senhora. Rapaz, passou um paredão de som, que os copos que tinha nas prateleiras lá em casa caiu tudo de hoje. De manhã foi precisar amanhecer o dia comprando copo. Rapaz, uma trovoada.
que eu pensei que era um terremoto. Aí eu pensei assim, eu digo, não, eu não viajei. Eu acordei sarapantado, né? Eu digo, eu não viajei. Eu não estou no Chile, tá certo? Eu não estou na Califórnia. Eu não estou lá no Afeganistão. Não estou na Turquia. Eu estou aqui no Croatá. Aí foi que eu vi que era alvorada, bichão. Que antigamente era feito o Maestro Zé Ferreira. Levava a banda de música tocando, uma coisa que vem de longe, aquela coisinha boa. Como aquelas chuvinhas moderadas que você escuta, aquela zoadinha, quando tem um trovão. É lá depois de Antônio que você escuta só bum, 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 bum. Aquela coisinha de longe gostoso de você ouvir, emocionante. A gente, sem abrir os olhos, saía as lágrimas, com os olhos fechados, a lágrima irrompia e saía de dentro dos seus olhos, porque você se emocionava, ouvindo dobrado e tal. Só faltou foi botar em funk para Nossa Senhora. 12h56, Antônio Cid falou essa semana. Mas era um paredão. Quando questionado sobre a questão do irmão, Ciro Ferreira Gomes, ele disse aos jornalistas que estavam presentes no local, não tinha uma pergunta mais fácil, não? O Cid que disse. O Cid que disse. Uma das coisas que o André Figueiredo acha que, para no Ciro Gomes, o ímpeto de ser candidato a deputado, Deputado? A deputado não, a governador, para não colocar o irmão Cid Gomes em má situação. Mas se o Cid não teve essa decência com ele teria com o Cid? Sim, mas é assim. Lá tem um fundamento na família do Ferreira Gomes o mais velho é obedecido por todos. O Ciro é o mais velho da família, todo mundo tem a obrigação de obedecer e sempre obedeceu. Tá certo? Houve esse primeiro racha na família deles, né? A Lívia essa semana também se pronunciou, Antônio, numa entrevista, e ela disse que há 4 meses não se ouvia falar do nome de Ciro Gomes como candidato ao governo do estado do Ceará. Agora era o grande nome, o grande brasão aí para concorrer ao governo do estado do Ceará, mas que não sabia se daqui a um ano estaria da mesma forma. De alguma forma, alguns analistas disseram que ela desqualificou o Ciro em relação à corrida ao governo do estado do Ceará. Você vê da mesma forma? Não, eu acho que ela botou um elefante de trás da orelha do Elmano. É assim que eu vejo. Tá certo? Que ela falou do momento atual. Ela não podia falar do futuro, porque o futuro é incerto. Ela falou que o nome dele surgiu e tal, e que, na minha percepção, ela estava dizendo que ele surgiu com força. E se sabe disso. Eu escutei ontem em Fortaleza que pesquisa feita, aí, que aqui alguém faz, na grande maioria das cidades do Ceará, o Ciro vence. Na grande maioria, foi a expressão que eu ouvi, grande maioria. 12h58, então, uma outra pergunta que eu quero fazer em relação ao estado do Ceará. Por que o Ciro, mesmo com toda a estrutura de governo que tem já há mais de 20 anos aí comandado pela ala de esquerda aqui no estado do Ceará, por que o Ciro ainda pintou com o apoio da direita? O que está acontecendo no estado do Ceará? Está acontecendo é que a turma está cansada. Olha, você vê um dia desse, o crime organizado enfrentando o Estado desorganizado, não deixando as empresas de internet operarem aqui no Ceará. No tempo que o Camilo Santana era governador, chegaram a tentar derrubar um viaduto. Eu lembro. Tá certo? Então, o povo percebe que o governador não governa. O governador ainda não tomou posse do estado todo, porque tem um bocado de lugar que quem toma de conta é o crime organizado. E isso é uma coisa absurda, impensável. O próprio governador Elmano, eu já ouvi um dia o governador Elmano reconhecendo a deficiência da esquerda quando está no poder em relação à segurança pública e dizendo que a direita lida melhor com esse problema. Ele se pronunciou no Diário do Nordeste. Pois é, ele chegou a esse ponto. O próprio governador reconhece, tá certo, que não está fazendo as coisas do jeito que devia fazer. Tem uma coisa errada no Ceará. É claro que tem. Você tem um estado onde uma parte do estado, o estado de fato e de direito, não entra. Aliás, o estado de direito não entra, só entra o estado de fato, que às vezes é uma organização criminosa. Isso não é correto, não é razoável. 13 horas em pontos, Antônio. A oposição cearense ganhou força após o racha da União Progressista, do UP, com o Lula, né? Inclusive, eles já determinaram que todo mundo vai ter que se afastar, quem tiver algum cargo no primeiro escalão, lá no Ministério em Brasília, vai ter que deixar, embora acredito que muitos deles não vão se afastar exatamente por conta da conveniência que é estar com a força de um ministério nas mãos. Como é que você avalia isso aí, Zé Antônio? Na realidade,
o União Progressista dá uma consequência da existência do Centrão. Eles estão se definindo de forma, digamos assim, ainda, a gente pode dizer, só oficiosa, não é bem oficial ainda, porque os trâmites legais disso aí vão terminar lá pelo mês de novembro ou dezembro, né? A homologação pela Justiça Eleitoral vai acontecer mais para o final do ano, mas eles já estão abandonando o barco. Eles não estão levando fé, apesar das circunstâncias. Na realidade, na cabeça deles, do Centrão e do empresariado brasileiro, eleger o Tarcísio de Freitas presidente do Brasil. É isso que tem na cabeça deles. Eles acham que é o melhor nome, os empresários se metem, ajudam e tudo. Eles não querem que tenha alguém da família Bolsonaro, porque realmente a família Bolsonaro é disfuncional. O que é mais sensato é o Flávio. E é o que é menos, digamos assim, aceito pelo povo, exatamente porque ele é muito moderado. Ele não estabanado como os outros. Então, inclusive, falando em eleger o vereador do Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro, senador em Santa Catarina, né? Isso não tem nada demais, porque o Sérgio Moro se elegeu no Paraná, mas, quer dizer, o líder das pesquisas, ele começou em São Paulo e a mulher dele se elegeu deputada federal no Paraná. A Marina é muito apaixonada pela Amazônia. Eu vi um comentário jocoso do Aldo Rebelo, que pense num homem sensato. Seria o oráculo do Brasil, era o Aldo Rebelo. Se todo mundo tivesse juízo, tangia o Brasil de acordo com o raciocínio dele. Ele disse, se a Marina gosta tanto da Amazônia, por que é que ela vai ser candidata a deputada em São Paulo? Por que é que ela não se candidata no estado dela? Faz sentido. 13 horas mais 3 minutos. Antônio, o deputado federal Danilo Forte promoveu essa semana o aniversário lá em Brasília para fortalecer o nome dele para ser o próximo indicado para o Tribunal de Contas da União. Essa questão de vaga em tribunais, Antônio, deve continuar sendo por indicação? Não deveria ter outra forma de escolha para essas pessoas, não? Eu acho que não. Eu acho que o jeito é esse mesmo. Qualquer jeito que você escolher vai ter inconveniência. Eu acho até que a escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União até que é mais ou menos justa quando toca a vez de ser alguém escolhido pelo próprio Congresso Nacional. Ruim quando é o presidente que indica, né? Mas eu até acho que essa indicação, o mais que podia fazer era tirar a indicação do presidente da República, mas não, eu tenho a impressão que é justo. O presidente da República, quando chega na presidência, ele tem tanto voto, tá certo? Eu acho que a disfuncionalidade não está na forma de escolha, tá em não ter limite. Depois que o cara chega lá, tem que ter uma forma de punir quando o cara erra. Esse é o problema. O cara é aprovado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal e faz tudo que quer do jeito que quer, passa por cima da lei, faz sacanagem de todo jeito, e a negada não faz nada. Por quê? Porque o sistema está errado. Um deputado e um senador, o senador, por exemplo, é quem tem a prerrogativa constitucional de funcionar como contrapeso na ação do Supremo Tribunal Federal. E aí não faz sentido um senador ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que você vai servir de contrapeso, servir de controle para os excessos de um órgão que lhe julga? É complicado. O erro está aí. Tinha que tirar senador, julgamento de senador, não podia ser no Supremo Tribunal Federal. Mas aí o que adianta? Você vê, governador. Agora foi afastado o governador do Tocantins. Quem foi que afastou? Um ministro do STJ. Mas o Alexandre de Moraes, que é o ayatolá do Brasil, manda em tudo. Ele afastou o Ibanez Rocha no tempo da confusão do dia 8 de janeiro. Não existe justificativa. Na Constituição está escrito, os governadores serão julgados perante o Superior Tribunal de Justiça. Não pode, de jeito nenhum, um ministro do Supremo Tribunal Federal afastar um governador. E o Alexandre de Moraes afastou. O que tem é que fazer uma bolida nisso aí para organizar. Você não pode colocar um órgão como o Senado, que tem o dever de processar impeachment do ministro do Supremo, para ser julgado pelos ministros do Supremo. Não tem como. Agora eu me lembrei aqui de uma coisa, para não me esquecer. Um ouvinte aqui do nosso programa mandou aqui
foi o Leandro, lá da repartição. Disse o nome dele, ele não pediu para não dizer. Ele disse, boa tarde, seu Zé, aqui na repartição também cortaram as árvores todas da igreja da repartição. Talvez tenha sido o mesmo, e a mesma motosserra que foi usada na praça da igreja, estão querendo pelar a árvore ao redor da igreja. Quem tiver árvore ao redor da igreja, tenha cuidado, viu, pessoal da Betânia, que aí tem umas árvores também, que eu fiz a praça da Betânia usando o exemplo da praça lá do Croatá para salvar as árvores antigas que tinham lá. Mas vamos para frente, desculpe. Tereza Lianda, boa tarde para você. Cristina Souza também acompanha a gente. Maurício Ferreira, boa tarde para você. Jorge Costa, Cleonice Silva também está conosco aqui. Franciné Nobre, boa tarde. O meu amigo de carro também está acompanhando a gente aqui na tribuna da Serra Grande FM. Deixa eu ver quem é que está conosco aqui através do nosso Instagram. Aqui, muita gente aqui. Vamos lá então. Arnaldo Alves, Patrícia, meu amigo Fernando Souza lá da Várzea Redonda. Boa tarde, Ciro. Manda um abraço para o Carlos do Valdemiro, na Várzea dos Espinhos, ligadinho na Rádio Boa. Beatriz Lopes também está conosco. Biel Sampaia, Lúcia, o Francisco Costa, Gustavo Souza, meu amigo Rogian, a Alessandra Lima também acompanhando a gente. Um cheiro grande para você, minha amiga, grande profissional, trabalhando lá na Rádio Sons Unsat de Tianguá, ela que já esteve também conosco aqui fazendo parte do grupo da Serra Grande FM. Zé Antônio, essa semana nós tivemos aí embates entre o ministro Alexandre de Moraes, o Luiz Roberto Barroso e o Gilmar Mendes com o André Mendonça. Ele os interpelou de forma muito efetiva ontem, né, na sessão, não da Câmara Criminal, da primeira Câmara, mas sim na sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele ontem colocou de forma muito clara que o julgamento deveria estar acontecendo no plenário do Supremo e não em uma Câmara do Supremo Tribunal Federal, no caso, a primeira Câmara, como está acontecendo o julgamento. Primeira turma, né? Primeira turma, perdão. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Essa posição do André Mendonça é por conta de ele ter sido indicado pelo Alexandre de Moraes ou é porque realmente ele pensa fora dessa caixinha? Ele ter sido indicado pelo Bolsonaro, você quer Sim. dizer? Você falou Alexandre de Moraes. Perdão. Mas não demora não. Se continuar do jeito que vai, o Alexandre de Moraes, quando aparecer vaga no Supremo, quem vai indicar é ele. Ele é que está indicando o juiz, quem indicou o comandante do Exército e tudo. Não, eu acho que isso não tem nada a ver. Qualquer pessoa, qualquer idiota, eu vou logo usar essa palavra, vai ver que não tem sentido. Por que é que o Robinho, jogador de futebol, eu já falei isso aqui, é julgado pelo plenário dos 11 ministros do Supremo e o Bolsonaro tem que ser na primeira turma? Porque a primeira turma é, digamos assim, eu ia dizer carniceira, certo? Mas é a que tem raiva do Bolsonaro, por isso botaram para lá. O Alexandre de Moraes manobrou para ir para a primeira turma porque ele queria comer o filho do Bolsonaro sem contestação. Olha, são 13 horas mais 8 minutos. O Gutierre Costa está mandando um abraço para você, viu, Zé Antônio, lá em São Benedito. Está acompanhando. Quem é? O Gutierre Costa, filho do Gutierre. Grande abraço, Gutierre. Filho do Zé Mardoni lá acompanhando a gente aqui na tribuna da Serra Grande FM. Deixa eu ver aqui, o prefeito aqui me respondeu aqui, ele está em Fortaleza, infelizmente não vai poder participar conosco aqui. Eu gostaria muito que ele falasse sobre essa questão do fardamento aqui, mas ele acabou de mandar o prefeito Cefas Melo, que está em Fortaleza, não vai poder estar participando conosco hoje aqui da tribuna da Serra Grande FM. Então, tocando em frente aqui, voltando a falar dos assuntos aqui em relação à tribuna da Serra Grande, o Tarcísio procurou ministros do STF para discutir a anistia e a corte criticou essa articulação feita pelo pretenso candidato da direita ao governo federal em 2026. Você vê uma ação dessa do Tarcísio já como uma articulação para ser candidato à presidência da República no ano que vem? Se a Corte Suprema Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, fosse uma corte de justiça, estava errado e eu também criticava o Tarcísio. Mas não é. A Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, é uma corte política, tá certo? Ela não age de acordo com a lei, age de acordo com os interesses políticos. Então tem que os políticos procurarem mesmo. Zé Antônio, são 13 horas mais 10 minutos aqui, só para a gente encerrar a tribuna da Serra Grande hoje, antes das 13h13, que a gente sempre encerra às 13h13, mas eu gostaria de pedir a você aqui que você fizesse uma avaliação, no domingo agora é 7 de setembro. Em algumas partes do país existe muita questão do patriotismo. Lá nos Estados Unidos, quase todo mundo tem uma bandeira americana hasteada na porta de casa. O Brasil, falta o patriotismo aqui pra gente, Antônio? Mas como falta? Eu, às vezes, até quando eu vejo o sujeito com o nome de Brasil, eu digo, tá lascado, não vai pra canto nenhum, tá certo? Porque aqui no Brasil não existe patriotismo.
O patriotismo é o vetor que conduz as pessoas à cidadania. Quando você é patriota de verdade, você também é um cidadão na plenitude. O americano quer bem aos militares, ele vê um militar na rua, ele elogia, ele às vezes no restaurante ele paga a conta do militar, que esteja fardado naturalmente. Os militares americanos, ou ex-militares, têm as placas dos automóveis deles indicando que eles são veteranos das Forças Armadas americanas. O Tomaizinho, por exemplo, a placa que ele usa no carro dele tem lá, veterano, tá certo? Exatamente porque ele é um veterano. Tem o clube deles, eles têm direito à redução do juro no financiamento de casa própria. Tudo isso faz parte da consciência de patriotismo para poder haver a consciência de cidadania. E aqui no Brasil, chega o ponto de você ter raiva do militar. São interligados, Antônio, o patriotismo e a cidadania? Mas, claro, sem patriotismo não existe cidadania. A cidadania é uma consequência natural do patriotismo. O que é patriotismo? Patriotismo é a história de São Paulo que eu falei aqui no começo da conversa de hoje. O patriotismo é o amor agindo, tá certo? É um ato que eu diria de caridade. O que é ser patriota? É você amar a pátria. O que é a pátria? É o território, a natureza e as pessoas. Não é assim que se forma a pátria? Sim, sim. A pátria, território, natureza e pessoas. O raciocínio do prefeito lá de Croatá, por exemplo, é difícil ele ser patriota porque ele detesta a natureza. Tá certo? É uma coisa que ele tem raiva. Se fosse pelo gosto dele, não tinha natureza. Mas ele é agricultor, né? É por isso mesmo, ele arranca as plantas para poder plantar coisa que dá dinheiro para ele. A árvore, ele tem raiva dela, porque ela não serve de nada. Tá certo? Mas tem agricultor consciente que faz a plantação e cuida de árvore. Tá certo? Quando corta uma, planta 50. Tá certo? Pois bem, aí o camarada tem que amar o território, tem que amar a natureza e tem que amar as pessoas para poder ser patriota. Quando ele chega nesse estágio, ele vira um cidadão na plenitude, sem nenhuma dificuldade. É o vetor. O patriotismo é o vetor que lhe conduz à cidadania. A pessoa diz assim, eu tenho consciência que isso está errado, mas se você tiver consciência que as coisas estão erradas e não agir, sua consciência não serve de nada, de absolutamente nada. Nem que você usando aqui uma força de... Hein? Nem que você esteja com medo? Nem que... Que você esteja com medo? Com o quê? Com medo. Com medo. Você tem a consciência de alguma coisa, mas você tem medo de ser punido, de ser cerceado, até de ser morto, sei lá. Não justificaria a pessoa não agir? Mas aí também é a anomalia e a regra, toda regra tem exceção. Eu diria que o cara, quando está com medo, corre. Tá certo? Para não deixar de ser patriota, se está com medo, corre. Tá certo? Mas eu até perdi aqui meu raciocínio. Eu botar medo no meio é um negócio ruim de raciocinar com medo, tá certo? Mas o que era que eu estava falando? Não, você estava falando das pessoas com consciência que agem exatamente com quando você tem consciência de alguma coisa, por exemplo, você vê uma criança maltrapilha na rua, pedindo esmola e tal, aí você fica com pena, fica com piedade, fica com dó, você tem consciência que aquilo está errado, pois faça alguma coisa, cara. Se você tem consciência e só tem a consciência e fica por isso mesmo, que tipo de pessoa é você? Não adianta, né? Não adianta, a sua consciência tem que se manifestar, ela tem que virar caridade. E aqui a gente vai exatamente para o raciocínio do apóstolo Paulo, que a caridade é o amor operando. E eu, por conta minha, coloquei hoje aqui, não existe caridade sem amor, mas existe amor sem caridade, sim. Olha, Antônio, 13h13, ó. Pronto, tchau. Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. E domingo tem a canção que deixou saudade, Eu Volto Batente. 7 de setembro, olha que legal. Dia 7 de setembro. Pronto, dá bem certinho. São 13 horas.